Eu estava sentado no sofá com uma cerveja gelada na mão, assistindo ao jogo de futebol. O barulho da TV enchia a sala de estar, mas minha mente continuava a divagar pelas últimas semanas. Eu havia notado Sara, minha esposa, desaparecendo com mais frequência à noite. Ela sempre tinha uma explicação, estava ajudando a amiga CLA, que estava passando por um divórcio difícil. Eu conhecia bem a CLA o suficiente para acreditar nessa história no começo. Sara nunca tinha me dado motivo para duvidar dela antes, mas pequenos detalhes começaram a se acumular, detalhes que não pareciam certos. Na semana passada, Sara chegou em casa tarde. Era quase meia-noite quando ouvi as chaves na porta. Ela estava sorrindo, o rosto calmo, e me disse que elas tinham passado horas conversando em um café aconchegante. Eu acreditei. Porque não acreditaria? Mas então, quando ela passou por mim para pendurar o casaco, senti um leve cheiro de colonia masculina. Não era forte, mas estava lá. Na hora, ignorei. Cafés são lugares cheios, vai ver um garçom ou alguém passando deixou o perfume no casaco dela. Acontece. Mesmo assim, aquilo ficou na minha cabeça. Alguns dias depois, outro incidente. Era sábado, e Sara me disse que sairia para comprar cortinas para a sala. Ela disse que ficaria fora apenas algumas horas. Não questionei, era um motivo normal. Mas quando 5 horas se passaram e, quando ela finalmente voltou, estava carregando várias sacolas de compras. Ela até tinha recibos. Tudo parecia certo. Mas então notei o vinho, uma garrafa de vinho tinto cara em uma das sacolas. Sara não bebia vinho tinto. Ela sempre foi mais de vinho branco ou coquetéis. Quando mencionei casualmente, ela sorriu e disse: "Ah, é para a CLA." Ela está começando a gostar de vinho tinto e achei que seria um bom presente. A explicação fazia sentido, era lógica, mas algo ainda me incomodava. Por que comprar uma garrafa tão cara para um presente qualquer? Por que não mencionar isso antes? Não a pressionei, mas guardei mentalmente. Essas pequenas coisas, elas se acumulam. Sara estava sempre calma, sempre tinha respostas prontas. Ela nunca gaguejava, nunca hesitava. O celular dela nunca ficava escondido, e ela não era do tipo que ficava grudada ao telefone o tempo todo como se fosse um salva-vidas. Ele ficava largado na mesa ou no balcão da cozinha. Se ela estava escondendo algo, estava fazendo um trabalho excepcional. Certa noite, enquanto Sara estava no chuveiro, o telefone dela vibrou no balcão da cozinha. Olhei para a tela. Era uma mensagem da CLA: "Obrigada por estar comigo ontem à noite. Você teve que sair mais cedo, espero que ele não tenha suspeitado de nada." Meu estômago revirou por um segundo, mas reprimi o sentimento. As mensagens podem ser mal interpretadas. Talvez CLA estivesse se sentindo culpada por segurar Sara até tarde. Talvez ela estivesse apenas sendo cautelosa demais. Quando Sara saiu do chuveiro, enrolada na toalha, entreguei o celular e disse: "A CLA te mandou mensagem." Ela leu rápido, suspirou de modo dramático e disse: "A CLA está pensando demais de novo. Fico dizendo a ela que você não é um monstro que vai explodir só porque chego tarde." As palavras soaram estranhas para mim, não combinavam com o tom habitual de Sara. A CLA geralmente não era tão enigmática. Mas concordei e deixei para lá. O problema é que eu não conseguia parar de pensar nisso. Aquela mensagem ficou martelando na minha cabeça sem parar. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Não de forma óbvia, mas passei a anotar mentalmente as pequenas coisas, a hora em que Sara saía, quando voltava, como ela agia em casa. Eu não queria ser o marido paranoico que fuça as coisas da esposa, mas algo estava-me corroendo. Certa noite, Sara disse que sairia de novo para ver a CLA. Mesmo papo, outro dia. Não falei muito, só concordei e pedi que tivesse cuidado. Depois que ela saiu, fiquei sentado no silêncio da casa, minha cerveja esquentando na mão. Os detalhes não se encaixavam. As desculpas eram muito convincentes, muito perfeitas. Ninguém é tão consistente assim. Lembrei do cheiro de colonia no casaco, da garrafa de vinho tinto, da mensagem estranha. Sozinhos, cada fato até podia ser explicado. Juntos, pintavam um quadro que eu não gostava. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei revirando as coisas na cabeça. Será que eu estava vendo fantasmas onde não existiam? Será que eu estava virando o marido paranoico clichê? Mas toda vez que eu tentava ignorar meus pensamentos, outro detalhe surgia. Na manhã seguinte, Sara agiu como se tudo estivesse bem. Fez café, me deu um beijo na bochecha e seguiu o dia dela. Mas agora eu estava atento, de verdade, e reparei em outra coisa: o celular dela continuava à vista, mas ela não o usava tanto quando eu estava por perto. Normalmente, ela mexia nas redes sociais ou mandava mensagens enquanto víamos TV, mas agora ele ficava virado para baixo na mesa.
Decidi ali que precisava de um plano. Não podia continuar me torturando com dúvidas, nem podia deixar que a paranoia me destruísse. Mas também não podia ignorar os sinais. Eu não era do tipo que fica sentado sem fazer nada quando meu instinto diz que algo está errado. Precisava fazer alguns testes simples, nada exagerado, só o suficiente para ter respostas. Sara era esperta, mas eu também era. Se estivesse acontecendo algo, eu descobriria. E foi aí que me veio à cabeça um truque antigo que eu tinha lido em um romance policial anos atrás. Simples, de baixa tecnologia, praticamente infalível. Peguei um pedacinho de fita adesiva transparente e coloquei cuidadosamente na parte de baixo do banco do motorista no carro da Sara. Se ela ajustasse o banco ou se outra pessoa sentasse lá, a fita rasgaria ou se deslocaria. Era algo sutil, que ela nunca notaria, a menos que estivesse procurando ativamente. Sara saiu de casa exatamente às 19 horas. Ela estava vestida de um jeito casual, mas arrumada, como quem não quer parecer forçada, mas ainda se importa com a aparência. Concordei, beijei-a de despedida e a observei sumir na rua com o carro. Pelas 4 horas seguintes, tentei me distrair vendo TV, mas ficava de olho no relógio. Às 23 horas, ouvi as chaves na porta. Ela entrou parecendo um pouco cansada, mas de bom humor. Foi direto para a cozinha fazer chá, a rotina de sempre. Me afastei com uma desculpa, fui à garagem e olhei a fita. Estava intacta. O banco não tinha se movido nem um centímetro. Aquilo deveria me tranquilizar, mas não tranquilizou. Na verdade, me deixou ainda mais desconfiado. Se Sara estava se encontrando com alguém, eles não estavam usando o carro dela. Mas isso não significava que nada estivesse acontecendo. No fim de semana seguinte, Sara disse que passaria mais uma noite com a CLA. Decidi mudar a abordagem. 30 minutos depois que ela saiu, mandei uma mensagem. Ei, estava pensando. E se eu aparecesse aí com uma pizza? Talvez anime você e a CLA. Ela levou 10 minutos para responder. Quando a resposta veio, estava impecável. Oh, amor, que fofo, mas estamos falando de algo muito pessoal hoje. Acho que a CLA ficaria desconfortável. Mas obrigada, você é o melhor. Perfeitamente razoável. Razoável até demais. A lógica fazia sentido, mas algo soava ensaiado. Eu não conseguia deixar para lá, então dei mais um passo. Liguei diretamente para a CLA. Ela atendeu depois de alguns toques, a voz soando um pouco tensa no começo, mas logo ela se recompôs. Ah, oi, Matt. A Sara está no banheiro agora. A gente estava conversando, agradeci e desliguei. Tudo parecia normal na superfície, mas foi a hesitação na voz dela, a pequena gaguejada antes de dizer conversando que me pegou. Eu não tinha prova de nada, mas sentia que estava perto de algo podre. Na manhã seguinte, enquanto Sara estava no banho, fui até o lixo do banheiro. 2 copos de café chamaram minha atenção, copos de uma cafeteria do centro da cidade, praticamente novos, quase não amassados. Mas Sara tinha dito que estava na casa da CLA a noite toda. Porque ela pararia no centro para comprar café se estava indo direto para a CLA. Quando ela saiu do banheiro, mencionei casualmente, vi aqueles copos no lixo. Você parou para tomar café ontem à noite? Ela sorriu, apertando a toalha no corpo e disse, sim, peguei no caminho. Um para mim e outro para a CLA. Você sabe que não sobrevive sem cafeína. De novo, a explicação fazia sentido. Era lógica. Mas, junto com todo o resto, parecia muito ensaiada, muito perfeita. Eu estava começando a sentir que cada resposta dela era pré-ensaiada. Alguns dias depois, Sara falou de um evento de trabalho em um hotel no centro. Coincidentemente, meu velho amigo Jake trabalhava como segurança naquele hotel. Entrei em contato com ele e pedi que ficasse de olho, me avisasse se visse a Sara. Algumas horas depois, Jake me mandou uma mensagem. Sim, ela está aqui, o evento é real. Tem várias pessoas da empresa dela. Mas, Matt, ela passou a maior parte da noite no terraço, conversando com um cara de terno cinza faz um tempo. Aquilo me acertou como um soco no estômago. Quando Sara chegou em casa naquela noite, ela me contou de sempre, sobre os palestrantes, as comidas, as conversas estranhas. Até me mostrou algumas fotos com colegas. Parece que foi divertido, eu disse de modo casual. Você chegou a ver o terraço? A vista deve ser incrível. Sara quase não hesitou. Não fui lá, estava ventando muito. Todo mundo ficou dentro do salão. Foi a primeira grande falha na armadura dela. O Jake tinha visto ela no terraço, ela esteve lá conversando com um cara de terno cinza por sei lá quanto tempo. Me recostei na cadeira, observando a reação dela. Estranho, falei, fingindo indiferença.
O Jake disse que te viu lá. Por um breve segundo, algo passou pelo rosto dela, algo que não consegui decifrar. Então ela riu levemente. Jake. Não sabia que ele estava trabalhando lá. Ele deve ter me confundido com outra pessoa. A defesa foi fluida, mas não perfeita. Agora eu sentia, um fio de verdade começava a se soltar. Olhei bem nos olhos dela e perguntei: tem outra pessoa, Sarah? Só me fala a verdade. O sorriso dela sumiu, e a expressão que surgiu foi uma mistura de frustração e descrença. Matt, não seja ridículo. Você me conhece melhor do que isso. Sempre fui honesta com você. Isso é absurdo. Talvez fosse. Talvez eu estivesse sendo ridículo. Mas naquele momento, percebi algo importante: perguntar diretamente foi um erro. Ela era muito calma, muito boa em jogar esse jogo. Se eu queria respostas de verdade, não poderia confiar em confronto direto. Foi estupidez perguntar sem ter provas sólidas. Eu precisava de provas, algo inegável, de que ela não pudesse escapar. E então um plano começou a se formar na minha cabeça. Eu não podia continuar vivendo de suposições e meias-verdades. A desconfiança estava-me consumindo, e eu precisava de clareza de verdade. Procurei as pessoas em quem mais confiava, os caras que conhecia há anos: Tom, Lucas, Ed e Sam. Eram homens com quem cresci, trabalhei e bebi inúmeras cervejas. Se eu podia contar com alguém, era com eles. Nos reunimos na minha garagem, rodeados pelo cheiro de óleo de motor e pelo zumbido de um velho rádio no canto. Peças de motocicleta estavam espalhadas pela bancada, e garrafas de cerveja meio vazias estavam espalhadas por uma mesa improvisada. Contei tudo a eles: as saídas noturnas da Sarah, suas explicações perfeitas, as inconsistências que se acumulavam. Eu não queria soar paranoico, mas também não podia ignorar os fatos. Tom falou primeiro: estamos com você, cara. Se algo está acontecendo, a gente vai descobrir. Lucas concordou: temos olhos e ouvidos em todo lugar, ela não vai escapar. O plano era simples. Cada um deles seguiria a Sarah em noites diferentes, quando ela dissesse que ia ver a CLA ou a eventos de trabalho. Eles iam observar e me contar. Se meus medos fossem confirmados, ótimo; se eu estivesse errado, poderia enfim ficar em paz. O primeiro teste veio rápido. Sarah comentou sobre outro evento de trabalho no hotel do centro, e o Tom se ofereceu para segui-la. Ele se sentou em um café do outro lado da rua, com uma visão perfeita da entrada do hotel. Algumas horas depois, recebi a mensagem dele: tudo limpo. Ela está lá dentro, conversando com um cara, mas parece profissional. Nada estranho. Quando Sarah voltou naquela noite, me mostrou fotos novamente, ela com colegas, taças de vinho na mão, rostos sorridentes com fundos elegantes. Parecia convincente. Mas quando o Tom me relatou pessoalmente as observações, algo estava estranho. Ele parecia hesitante, repetindo as palavras como se fossem ensaiadas. Você tem certeza de que estava tudo bem? Perguntei. Ele assentiu, mas seus olhos diziam outra coisa. A próxima oportunidade surgiu quando Sarah disse que veria a CLA. Dessa vez, Lucas se ofereceu para segui-la. Ele ficou estacionado em frente à casa da CLA e observou. Horas se passaram, e ele me mandou uma mensagem: as luzes estão acesas, vi a silhueta dela algumas vezes. Tudo certo. Sarah voltou mais tarde, carregando um álbum de fotos. Disse que tinham passado horas vendo fotos antigas da CLA quando criança, fotos de festas de aniversário e viagens em família. Mas algo me incomodava. Sarah nunca tinha mencionado essas fotos antes, e parecia meio forçado, como um adereço. Perguntei casualmente ao Lucas depois: você viu a CLA? Ele hesitou um pouco antes de responder: não, mas vi movimento, sombras nas janelas. Era elas, com certeza. Não bastava. Sombras não são pessoas, e a hesitação dele não me convencia. Poucos dias depois, Sarah disse que ia sair para beber com a CLA para relaxar. Sam se ofereceu dessa vez. Ele me mandou uma foto da Sarah e da CLA sentadas a uma mesa, bebendo. Viu? Tudo certo, ele disse. Mas algo na foto me chamou a atenção: o fundo, a decoração, as luzes. Não combinava com o bar que Sarah disse que ia. Quando o confrontei, ele se enrolou: talvez eu tenha fotografado de um ângulo diferente. Mas eu juro que vi elas. Tentou fazer piada, mas vi nos olhos dele que estava mentindo. Decidi que era hora de confrontá-los, não individualmente, mas juntos. Arranjei um encontro casual no nosso bar de sempre. A noite começou como qualquer outra: cervejas, risadas e piadas grosseiras. Mas havia algo denso no ar, uma tensão implícita que ninguém mencionava.
Eddie bebeu demais e saiu cambaleando até o banheiro, deixando o celular na mesa. A tela acendeu com uma notificação e, sem pensar, peguei o aparelho. As mensagens estavam ali, na minha cara, um grupo de bate-papo, com os nomes de todos eles, Tom, Lucas, Sam e Sarah. Lucas, certifique-se de que ele não desconfie de nada. Tom, se ele perguntar, diga que a viu com colegas. Sam, agora é sua vez de encobrir para ela. Sarah, ele está começando a desconfiar. Mantenham-se firmes. O ar sumiu da sala. Meu coração martelava nos ouvidos. Minhas mãos estavam firmes, mas eu vibrava internamente de raiva fria. Quando Eddie voltou, coloquei o celular na frente dele sem dizer nada. Ele olhou para mim, depois para o telefone, e percebeu imediatamente o que tinha acontecido. Tudo bem, cara? Ele perguntou, inseguro. Sorri, um sorriso frio, quase estranho no meu rosto. Tudo bem, Eddie. Tudo ótimo. Terminei minha cerveja, paguei a conta e fui embora. Naquela noite, deitei na cama encarando o teto, enquanto Sarah dormia profundamente ao meu lado. Tudo estava claro agora, as mentiras perfeitamente ensaiadas, os álibis falsos, e como meus melhores amigos se juntaram a ela para me manter cego. Mas eu não sentia mais raiva. Raiva é algo quente, passageiro. O que me invadiu foi outra coisa, fria, afiada e implacável, clareza. E junto com ela, surgiu um plano. Eu não ia explodir em fúria. Não ia gritar nem implorar, nem me transformar num coitado. E também não considerava o divórcio naquele momento. Não, isso era outra coisa. A raiva passou, dando lugar a uma determinação gelada. Uma ideia brotou, não só vingança, mas um plano. Eu não ia me divorciar. Não ia simplesmente sair. Eu tinha um plano e ia colocá-lo em prática. Em breve, contaria exatamente o que era. Matt não era o tipo de homem que perdoava ou ia embora sem fazer barulho. Ele não pretendia destruir seu casamento ou romper com os amigos. Não. O plano dele era mais refinado. Queria se vingar não com brigas e escândalos públicos, mas com precisão e controle. Matt decidiu jogar com todos eles do jeito que jogaram com ele. O primeiro passo do plano dele era Emily, a esposa de Lucas. Emily sempre foi gentil, mas distante, o tipo de mulher que carregava um fardo invisível nos ombros. O casamento dela com Lucas não era mais o mesmo. A distância emocional entre os dois era perceptível até mesmo quando estavam em grupo. Lucas dominava as conversas com histórias de pesca ou futebol, enquanto Emily ficava em silêncio, bebendo seu vinho. Matt conhecia a rotina dela. Emily ia à academia todos os dias antes do trabalho. Ele fez a jogada lá, aparecendo um dia como se fosse coincidência. Eles trocaram cumprimentos educados, e Matt comentou que precisava de ajuda para escolher um presente para Sarah. Casual, ele a convidou para um café, como forma de agradecê-la pelo conselho. Durante o café, a conversa foi ficando pessoal. Emily falou de como as coisas tinham mudado entre ela e Lucas, com a voz carregada de tristeza. Matt ouviu, mantendo o olhar firme nos olhos dela. Às vezes parece que damos muito a pessoas que nem percebem, ele disse calmamente. Emily não respondeu de imediato, mas o olhar dela demonstrava que entendia. Alguns dias depois, Matt convidou Emily para ir à casa dele, com a desculpa de precisar de ajuda para redecorar a sala. Sarah, claro, estava fora com a CLA. A casa estava cuidadosamente preparada, velas acesas na mesa, música suave ao fundo, uma garrafa de vinho aberta. Emily hesitou, mas à medida que a noite avançou, relaxou. Eles riram, compartilharam histórias, e a distância entre eles diminuiu. Quando Matt se aproximou para beijá-la, ela congelou por um momento, mas não se afastou. O beijo foi lento, hesitante, mas carregado de emoção. Uma coisa levou à outra, e a linha foi cruzada. Depois, Matt se sentou de frente para Emily, segurando a mão dela com delicadeza. Não fiz isso por paixão ou aventura, disse sério. Fiz porque Lucas e os outros me traíram, ajudaram a Sarah a mentir para mim. Emily cobriu o rosto com as mãos, em choque. Por que está-me contando isso? Perguntou baixinho. Porque você merece a verdade, Matt respondeu. Mas não conta ele, ainda não. Confia em mim. Emily concordou, com os olhos cheios de lágrimas. Não havia raiva ali, apenas tristeza e compreensão. O próximo alvo foi Anna, a esposa de Tom. Anna sempre foi o centro das atenções, alegre, carismática e naturalmente charmosa. Mas o casamento com Tom estava tenso. Tom era grosseiro, desdenhoso e frequentemente interrompia Anna nas conversas. Matt percebia como ela ficava quieta toda vez que Tom a ignorava. Ele lembrava que Anna adorava caminhar no parque,
e conhecia os horários dela bem o suficiente para antecipar quando estaria lá. Numa tarde, ele acidentalmente esbarrou nela durante uma corrida. Caminharam juntos, relembrando o passado, quando todos eram mais jovens, felizes e livres. Você se lembra desses tempos, Ana, quando tudo era mais simples, quando a gente podia sentar na grama e conversar por horas? Ele perguntou suavemente. Ana sorriu, mas havia um toque de tristeza no olhar. Ela concordou, e Matt soube que havia plantado uma semente. Uma semana depois, Matt convidou Ana para jantar. Ela hesitou, mas acabou aceitando, dizendo que Tom estava em uma viagem de negócios. O jantar foi perfeito, com luz baixa, música suave e vinho na medida certa para afrouxar inibições. Ao final da noite, Matt se aproximou. Tom não te valoriza, Ana. Você merece mais. E também merece a verdade. Ele tem sido infiel. Ana parou, com a taça de vinho pela metade. Ela não retrucou, apenas tomou outro gole, colocou a taça na mesa e encontrou o olhar de Matt. Naquela noite, romperam uma fronteira que não poderiam mais desfazer. Eles se entregaram um ao outro com uma energia desesperada, resultado de anos de emoções reprimidas. Na manhã seguinte, Matt contou tudo a ela, sobre o grupo de mensagens, a traição, como os maridos tinham ajudado Sarah a enganá-lo. O Tom, ele faz parte disso, a voz de Ana saiu trêmula. Sim, Matt respondeu firme. Mas não conta ele, ainda não. Eu tenho um plano, e isso não acabou. Ana ficou em silêncio por um tempo, com lágrimas nos olhos, então concordou. Ela não podia perdoar Tom, mas confiava em Matt. Com Emily e Anna ao lado dele, Matt conseguiu converter duas das aliadas mais próximas de seus amigos. Não era manipulação, ele apenas mostrou a verdade e as deixou decidir por si mesmas. Quando voltou para casa, naquela noite, Sarah estava deitada no sofá, o telefone na mão e um leve sorriso nos lábios. Como foi o seu dia? Ela perguntou sem olhar para ele. Excelente, Matt respondeu, calmo, passando por ela com um leve sorriso no canto da boca. Agora ele estava 2 passos à frente, e o jogo só tinha começado. Ele estava na ofensiva e não pretendia perder. O plano estava em andamento e não havia mais volta. Ele estava 1 passo à frente, e seu jogo apenas começava. Eu já tinha 2 aliadas, Emily e Anna. Mas o jogo não tinha acabado. Restavam 2 peças no tabuleiro, Sophie, a esposa de Eddie, e Kate, a esposa de Sam. Essas mulheres eram diferentes, cada uma forte à sua maneira. Sophie era quieta e introvertida, uma alma gentil que evitava conflitos. Kate, por outro lado, era afiada e calculista, sempre 3 passos à frente de todo mundo. Conquistá-las não seria fácil, mas eu também não era mais o mesmo homem de semanas atrás. Agora eu era mais frio, mais estratégico, inabalável na minha determinação. Comecei pela Sophie. Eddie era barulhento, grosseiro e ignorava os sentimentos dela. Eu já tinha visto isso várias vezes em encontros de grupo, quando Sophie encolhia nos cantos. Havia uma tristeza por trás do sorriso suave dela, e eu sabia que podia usar isso. Enviei uma carta, escrita à mão, com cada palavra cuidadosamente escolhida. Contei sobre traição, sobre ter sido usado, sobre como as pessoas mais próximas riam pelas minhas costas. Mas adicionei mais um detalhe: Eddie não estava apenas me traindo, mas traindo a ela também. Sophie, sei que é difícil ouvir isso, mas você merece a verdade. Por favor, me encontre. Precisamos conversar. Não quero que você viva na mesma ilusão em que vivi por tanto tempo. Alguns dias depois, Sophie concordou em me encontrar em um café tranquilo, fora do centro. Ela chegou usando um casaco simples, olhos hesitantes, medo estampado no rosto, as mãos tremendo levemente ao segurar a xícara de chá. Não perdi tempo. Mostrei capturas do bate-papo, provas da cumplicidade de Eddie nas mentiras de Sarah. Ele não traiu só a mim, Sophie, mas a você também. Ele riu disso pelas suas costas. Ele participou, sabendo como isso doeria. Sophie ficou olhando as telas, os lábios tremendo, lágrimas se formando. Ela não falou nada, não precisou. Quando saímos do café, ofereci carona a ela. No carro, o silêncio era pesado, cheio de palavras não ditas. Finalmente, Sophie falou: por que você está me contando tudo isso, Matt? Porque se importa. Olhei para ela, a voz firme: porque você merece mais, Sophie. Estendi a mão e toquei a dela, e ela não se afastou. Nosso beijo foi hesitante no começo, mas carregado de emoção. O que veio depois não foi planejado. Foi algo cru, sincero e inevitável. Fomos para um hotel próximo e, naquelas horas fugazes, Sophie sentiu algo que vinha negando há anos. Depois, deitada ao meu lado, ela sussurrou: Eddie não vai saber, pelo menos não ainda, mas um dia, ele vai saber.
Com Sophie ao meu lado, voltei minha atenção para Kate. Kate era completamente diferente, fria, analítica e ferozmente independente. Sam adorava dizer que tinha domado essa mulher, mas eu sabia melhor. Kate não tinha sido domada, apenas observava, esperando. Eu sabia que ela frequentava um spa exclusivo nos finais de semana. Apareci lá, por acaso, em um sábado. Uma conversa leve se transformou em um elogio, mas Kate não caía em charme barato. Você parece cansada, comentei, enquanto estávamos no lounge do spa. Ela deu um sorriso, mas não negou. Agenda cheia. Mas vi uma pequena rachadura na armadura dela, um momento de vulnerabilidade que foi o suficiente. Dias depois, convidei Kate para tomar uma bebida em um restaurante sofisticado, onde todos nós já tínhamos ido anos atrás. O ambiente foi escolhido a dedo, luz suave, música tranquila e uma atmosfera íntima que estimulava a confiança. No começo, falamos de amenidades, mas eu direcionei a conversa para Sam. Você nunca se perguntou se ele é tão perfeito quanto tenta parecer? Perguntei. O sorriso de Kate sumiu um pouco. Ninguém é perfeito, Matt. Nem o Sam. Era o que eu precisava. Mostrei a ela as mesmas capturas de tela que mostrei às outras, as provas da participação de Sam e dos outros nas mentiras de Sarah. Kate olhou para o celular, os dedos tremendo enquanto passava pelas mensagens. Por que você está me mostrando isso? Ela perguntou, a voz mais baixa agora. Porque sei que você se importa, Kate. E você merece saber. Por um momento, achei que ela fosse embora, que a armadura de gelo fosse voltar. Mas não voltou. Ela ficou. Mais tarde, naquela noite, no carro, as muralhas que Kate tinha construído ao redor de si desabaram. Não houve paixão ou romance, foi algo desesperado, cheio de palavras não ditas que se acumularam ao longo dos anos. Depois, ela ficou em silêncio, olhando pela janela, respirando de forma contida. Eles vão saber em breve, disse, baixinho. Vão, concordei. Quando cheguei em casa naquela noite, 4 das esposas dos meus amigos estavam ao meu lado. Elas não eram peças de um jogo. Eram pessoas que tinham sido feridas, traídas e abandonadas. Elas entendiam a dor que eu sentia, porque elas também a sentiam. Entrei pela porta, e Sarah estava no sofá, o brilho do celular iluminando o sorriso no rosto. Como foi o seu dia? Ela perguntou, sem desviar os olhos da tela. Perfeito, respondi, calmo, passando por ela com um sorriso. Eu não me orgulhava do que fiz, mas também não sentia vergonha. Talvez pareça simples em retrospectiva, mas cada passo foi calculado, cada conversa e cada momento. Essas mulheres não simplesmente caíram no meu colo, elas já tinham sido empurradas, puxadas e quebradas muito antes de eu chegar. Eu só oferecia algo real, a verdade. Mas a verdade é apenas o começo, e isso ainda não acabou. Porque o que vem a seguir vai te chocar. Tudo saiu do controle, mas exatamente como planejei. O que começou como um ato de vingança virou algo muito maior. Emily, Anna, Sophie e Kate não eram mais apenas ferramentas no meu jogo, e sim parte de uma nova realidade na qual eu era o rei. Nossos encontros viraram rotina, e havia mais do que apenas paixão neles. Havia confiança, risos e um estranho senso de camaradagem. Nenhuma delas queria parar, e eu também não. Em algum ponto, elas criaram um grupo de bate-papo. Inicialmente, era só para coordenação e manter segredo, mas logo virou um espaço para compartilhar pensamentos, sentimentos e até detalhes íntimos. De vez em quando, eu pegava o celular de uma delas e rolava pelas mensagens. Hoje ele tentou se desculpar de novo, mas não consigo parar de pensar em você, Matt. Escreveu Emily. Você tinha razão, Matt. Meu marido não passa de uma casca vazia. Como não vi isso antes? Confessou Anna. Eu o odeio, mas quando estou com você, esqueço tudo. Disse Sophie. O poder que eu sentia era inebriante. Eu vestia a camisa do Eddie quando estava com Sophie. Colocava a música favorita do Tom quando estava com a Anna. Cada momento era cheio de ironia, cada detalhe era um punhal cuidadosamente posicionado contra meus amigos. Mas chegara a hora do ato final. Enviei um convite para cada um deles, hoje à noite, na minha casa. Sem desculpas. Tragam suas esposas. Precisamos conversar. Sarah recebeu o mesmo convite. Ela ergueu a sobrancelha, mas não disse nada, apenas concordou, como se já se preparasse para o que estava por vir. Naquela noite, eles começaram a chegar, um por um. Tom, Lucas, Ed e Sam entraram na minha sala, fazendo a habitual algazarra, as risadas e piadas que enchem o ar. As esposas vieram atrás, cada uma com uma expressão de desconforto silencioso. Sarah ficou perto da lareira, braços cruzados, celular na mão, os olhos inquietos.
Servi a todos um copo de uísque e me sentei a uma poltrona de couro, bem em frente a eles. Bebi devagar, deixando o silêncio pairar até a tensão ficar insuportável. Bom, senhores, comecei, girando o líquido âmbar no copo. Joguei o jogo de vocês por muito tempo. Vocês pensam que venceram, que sou fraco ou burro. Tom riu, se inclinando no sofá. Matt, relaxa, cara. Não vale a pena. Deixa isso para lá. Eddie entrou no papo, com um tom meio firme. Matt, a vida é complicada. Você não pode ganhar todas. Segue em frente. Sarah deu um meio sorriso, o tom carregado de desdém. Você realmente achou que podia mudar alguma coisa, Matt? Nós vamos continuar. Não há nada que você possa fazer. Dei um sorrisinho e estalei os dedos. A porta do meu quarto principal se abriu, e de lá saíram Emily, Anna, Sophie e Kate, usando lingeries delicadas, cabelos soltos e sorrisos no rosto, entrando na sala. O silêncio foi sepulcral. Tom levantou num pulo. Que merda é essa? Emily. Eddie empalideceu, tremendo. Sam parecia enjoado. Lucas olhou para Sophie sem conseguir processar. Sarah ficou boquiaberta, pela primeira vez sem palavras. Levantei da poltrona, desabotoando a camisa devagar. Vocês acham que estavam me manipulando? Todos vocês. Mas acontece que eu sou melhor nesse jogo do que vocês. Deixei a camisa cair no chão e fui até a Sophie, abraçando-a pela cintura. Saiam da minha casa. Todos vocês. Agora. Tom avançou para pegar Emily, mas ela recuou, a voz firme. Não encosta em mim. Sam cerrou os punhos, mas Kate lançou um olhar gelado. Nem pense nisso. Eddie ficou ali parado, tremendo, lágrimas escorrendo. Sarah, por fim, virou de costas e foi andando até a porta, sem dizer nada. Peguei um atiçador de ferro da lareira e bati na mesa de centro de vidro, que estilhaçou com o impacto. O som foi ensurdecedor. Eu disse para saírem, gritei. Os 4 cambalearam até a porta, as esposas atrás deles. Sarah foi a última a sair, com os ombros retos, a cabeça erguida. A porta bateu, deixando para trás um silêncio e o cheiro de uísque e perfume no ar. Naquela noite, a casa era nossa. Emily, Anna, Sophie e Kate ficaram. Bebemos, rimos, nos beijamos. O peso dos últimos meses parecia evaporar, substituído por algo cru e transitório. Quando o sol começou a nascer, acompanhei cada uma até a porta. Emily me deu um beijo suave na bochecha. Obrigada, Matt. Anna sorriu, em lágrimas. Você merece ser feliz. Sophie apertou minha mão com força. Adeus, Matt. Kate demorou um pouco mais, com o olhar fixo em mim. Você não vai ficar solitário. Balancei a cabeça. Vou lidar com isso. Quando todas partiram, comecei a recolher as coisas da Sarah, joias, roupas, lembranças, tudo enfiado em sacos de lixo. Levei tudo até a varanda da frente e deixei lá. Peguei o celular e mandei a ela uma última mensagem. Eu sei de tudo. Suas coisas estão na varanda. Os papéis do divórcio já estão a caminho. Adeus. Quando o sol subiu no céu, fiquei parado na porta da minha casa vazia. Um divórcio estava por vir, mas o jogo acabara. E eu havia vencido. A batalha final seria a mais brutal. Divórcio não é só um procedimento legal, é guerra. Cada palavra, cada ação, cada pedacinho de evidência pode se tornar uma arma. Eu não deixaria a Sarah sair com um centavo, um bem ou qualquer dignidade. Ela me traiu e pagaria por isso. No dia seguinte a ter jogado as coisas dela para fora, me reuni com Theodore Graves, um dos advogados de divórcio mais impiedosos da cidade. Graves não era apenas advogado, mas um predador de terno. A estratégia era simples: atacar primeiro, atacar forte e deixar só cinzas. Vamos entrar com o divórcio por infidelidade e danos emocionais, disse Graves, confiante, enquanto via as provas que levei. Temos mensagens, fotos, testemunhas. Ela estará acabada antes de chegar a julgamento. Entreguei tudo a ele: capturas de tela das conversas, fotos de câmaras de hotel, registros de chamadas. No tribunal, me retrataram como um marido ferido, traído não só pela esposa, mas pelos próprios amigos. Sarah, por outro lado, parecia fria e calculista, cada vez mais a vilã manipuladora que Graves pintava. O juiz não hesitou. Todas as contas e bens conjuntos foram congelados até a decisão final. Sarah não tinha acesso a dinheiro nem como contra-atacar. Ela estava encurralada, e isso era só o começo. Depois, Graves contratou um detetive particular, não só para investigar o comportamento recente de Sarah, mas para desenterrar qualquer sujeira do passado. E ele conseguiu.
Ela estava desviando dinheiro das contas conjuntas há meses, o detetive relatou, transferindo para uma conta privada em nomes diferentes. Ela estava tentando te excluir financeiramente. Essas descobertas foram devastadoras no tribunal. Desviar dinheiro dentro de um casamento não é apenas mal visto, é crime. O juiz ouviu o relatório em silêncio, o rosto demonstrando reprovação. A decisão veio rápido. Sarah foi declarada culpada de má conduta financeira. Ela perdeu qualquer direito a uma parcela considerável dos nossos bens. A advogada de Sarah tentou reagir, mas sem sucesso. Sarah contratou Lauren Bennett, uma advogada agressiva, que atacou com tudo. Tentou-me pintar como controlador, obsessivo, até abusivo. Vasculhou cada interação, cada discussão, cada detalhe do casamento para achar algo que pudesse distorcer. Mas Graves tinha previsto isso. Tínhamos testemunhas preparadas. Emily, Anna, Sophie e Kate deram seus depoimentos, uma após a outra, deixando claro quem Sarah realmente era: manipuladora, desonesta, impossível de confiar. Matt não é o vilão, disse Anna, firme. Foi a Sarah que mentiu para ele por meses. Todas participamos, mas ela era a mentora. A Pat Cal foi um vídeo que Graves apresentou, gravação de uma câmara escondida que instalei na sala antes da noite fatídica. No vídeo, Sarah e os outros riam, tramavam e falavam abertamente de mim. A confiança deles foi a ruína. O rosto de Sarah empalideceu quando o juiz viu as cenas. A advogada dela tentou obstar, mas já estava acabado. Toda a tentativa de me difamar desabou instantaneamente. O processo se arrastou por meses, mas Graves não deu trégua. Exigiu auditorias financeiras, avaliações de propriedades e rastreamento de bens. No fim, tudo conspirava a meu favor. A casa estava no meu nome antes do casamento. O carro estava no nome da minha empresa. As contas estavam congeladas e monitoradas. Quando saiu a decisão final, foi arrasadora. A casa ficou comigo. O carro ficou comigo. As contas foram divididas em 90% para mim e 10% para ela. Ela ainda foi condenada a pagar danos morais e custas judiciais. No fim, o pouco que restou para Sarah foi engolido pelos honorários legais e os custos do tribunal. Ela saiu não apenas humilhada, mas destruída financeiramente. Mas eu não parei por aí. Sarah achou que manteria a reputação, que poderia se passar por vítima em seu círculo social, se reerguer. Não deixei. Divulguei trechos dos bate-papos, censurados, mas incriminadores, fotos do hotel, gravações de áudio em que ela ria abertamente das mentiras. Não fiz por vingança irracional, mas de forma metódica, precisa e incontestável. O efeito foi imediato. Os amigos dela lhe viraram as costas, os colegas começaram a cochichar nos corredores do trabalho, convites para eventos pararam de chegar. A imagem impecável dela se estilhaçou sem conserto. Por fim, acabou. Certa noite, sentei na minha varanda com um copo de uísque, observando o sol se pôr. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do Graves: parabéns. Vencemos. Você está livre agora. Olhei em volta na casa vazia, ainda e quando os acontecimentos dos últimos meses, mas o peso tinha sumido. Sarah-se fora, a casa era minha, e a vida me pertencia de novo. Eles me subestimaram, todos eles. Acharam que eu era fraco, que não lutaria. Mas eu lutei, e venci. Sem arrependimentos, sem remorsos. Isso não foi só uma vitória, foi um acerto de contas. O jogo acabou, e eu saí vencedor.